né? Certas patologias não podem usar o THC, não podem. As pessoas que estão esquizofrênicas, elas não podem usar o THC. Elas têm dificuldade com isso, elas criam coisas. Então isso prejudica. As pessoas que têm síndrome de pânico, aqui em outros vídeos, mas nesse eu volto a comentar que 1 miligrama por quilo de peso é considerado dentro dos estudos uma dose alta. Então quando prescreve-se THC, quem prescreve, a gente tem uma capacidade de estar prescrevendo isso também. Então quando acontece, você vai fazer o quê? Quando você prescrições com maior quantidade do que 30 miligramas de THC, a gente vai ter sempre um acompanhamento muito perto do paciente. Por quê? Quando utiliza-se essas doses, elas já passam a ser consideradas umas doses mais altas. Então, nunca, na primeira vez que você utilizar THC de forma oral, via alimento ou de chavando, mais uma vez, trazendo informações sobre a planta. Agora, a gente veio aqui hoje falar sobre o assunto do delta-9 tetrahidrocannabinol, né? O fitocannabinoide presente na planta da cannabis, que tem efeitos psicotrópicos, ou seja, ele age no sistema nervoso central determinada a quantidade presente na fórmula de cannabis que está se utilizando, né? A gente está falando um pouco de flores, né? Plantas que são criadas para terem uma quantidade grande de THC, né? Então o que acontece? A planta é full spectrum, mas ela possui uma grande quantidade de THC, então ela vai promover um efeito psicotrópico. Isso pode ser utilizado para você em certas patologias? Pode. Quais são as mais utilizadas? As que são legalizadas, né, para a utilização é para dores crônicas, por exemplo, para a pessoa que tem insônia, para a pessoa que tem traumas de caráter emocional. O THC ele tem várias ações dentro desses processos no sistema endocannabinoide que vem fazer com que você tenha uma melhora da sua condição de vida. Você não tem fome, por exemplo, você faz quimioterapia, você usa THC para aumentar a sua fome, para promover o melhor sintoma da náusea. Você tem muita náusea, isso também é a utilização do THC na oncologia, por exemplo, né? Na pessoa que tem orexígeno, né? Anorexia. A pessoa sofre de anorexia, o cannabis é orexígeno, ele aumenta a capacidade da pessoa ter fome, né? Então ele é utilizado para isso também. O efeito colateral, no caso do uso medicinal, é a parte psicotrópica, que vem acompanhada com os efeitos que quem utiliza cannabis conhece, né? Os efeitos psicotrópicos, eles são de relaxamento, eles são de euforia, eles são de descontração, né? A cannabis ela não tira a pessoa do seu estado espiritual, do seu estado normal, né? Diferentemente, às vezes, não comparando, mas dizendo que o álcool tem uma quantidade que você utiliza dele, que você perde a noção do que você faz. No cannabis não acontece isso. Agora, sempre lembrando para todo mundo que cannabis fumada de forma aspirada, né, inalada, ela é uma coisa que não tem problema em questão de overdose, de questão de uso de quantidade muito grande de THC, pois se você usar o THC quando você ingere alimentos que são edibles, já falamos sobre edibles, mas voltamos aqui porque estamos falando de THC. Então o THC presente em cápsulas, presente em pílulas, presente em comidas, presente em chocolates, presente em sorvete, presente em bebidas. A gente tem uma noção que nos Estados Unidos, né, conhecemos pessoas que vivem lá e a gente está no mercado de cannabis, então a gente conversa com as pessoas. Então tem refrigerantes à base de cannabis. Então sempre que for usar um produto à base de cannabis, voltamos a estar aqui mostrando isso para vocês, que é o que? Entenda a quantidade de THC, principalmente que tem na forma que você está utilizando, pois você pode sofrer de uma condição ruim para você. O cannabis utilizado como uma coisa que te equilibra para proporcionar a sua homeostase, o THC às vezes faz parte disso, né? Certas patologias não podem usar o THC, não podem. As pessoas que estão esquizofrênicas, elas não podem usar o THC, elas têm dificuldade com isso, elas criam coisas. Então isso prejudica. As pessoas que têm síndrome de pânico, as pessoas que estão com uma condição de
de outras situações psicológicas ou psiquiátricas que o THC potencializa, né? Que a gente tem que entender isso, que potencializa, não cria, mas ele aumenta certas situações, né? Então a gente tem que sempre utilizar com cuidado. Voltando a falar do edible, quando você come o THC, eu falei aqui em outros vídeos, mas nesse eu volto a comentar que 1 miligrama por quilo de peso é considerado dentro dos estudos uma dose alta. Então quando prescreve-se THC, quem prescreve, a gente tem uma capacidade de estar prescrevendo isso também. Então quando acontece, você vai fazer o quê? Quando você prescrições com maior quantidade do que 30 miligramas de THC, a gente vai ter sempre um acompanhamento muito perto do paciente. Por quê? Quando utiliza-se essas doses, elas já passam a ser consideradas umas doses mais altas. Então, nunca, na primeira vez que você utilizar THC de forma oral, via alimento, um edible, você vai comer mais que a metade do seu peso, por exemplo. Então, se você for utilizar isso, você coma metade da miligrama do seu peso. Por exemplo, se você tem 50 quilos, você vai utilizar 25 miligramas na primeira dose e vai esperar 2 horas, se for via oral, porque ele tem que passar pelo trato gastrointestinal, fazer a digestão para ser absorvido pelo fígado, processado e disponibilizado no seu sangue, onde ele vai ter o efeito psicotrópico. Então, THC tem que ter cuidado? Tem. Por isso que quando se trata de cannabis medicinal, o THC sempre será prescrito e controlado, até se entender que, por exemplo, existem interações que são prejudiciais à saúde também. Quando se usa álcool e mistura-se com THC, tem uma potencialização do efeito do álcool e também do THC, ou seja, a pessoa perde o equilíbrio, a pessoa tem labirintite, a pessoa tem emese, que é o vômito, né? E quais são, por exemplo, os sintomas que você tem quando você tem um excesso de THC no seu corpo? O primeiro sintoma que é mais percebível é a hiperemese. A hiperemese é o que? Você começa a vomitar, porque o vômito ele tem um processo que passa no sistema nervoso central. O sistema nervoso central está envolvido no processo do vômito. Então o que acontece? Quando você está usando THC e você passa do seu limite, a hiperemese é um dos primeiros sintomas. Depois você pode ter forte de cabeça, dores de cabeça, você pode ter delírios, você pode ter um processo de uma crise de ansiedade, porque o THC também às vezes potencializa essa questão de ansiedade, como eu estava falando na outra hora ali, né? Então é isso, o THC tem que ser sempre tratado, nunca uma coisa, não é um vilão do cannabis, ele está presente na planta, ele faz parte do full spectrum, ele faz parte do efeito entorragem da planta, que é o efeito sinérgico de todos os fitocannabinoides. Então o que a gente pode estar falando? Nunca vamos tratar qualquer fitocannabinoide porque vem de uma planta como uma coisa que faz mal à saúde, não. E utilizando através do consenso, através de você estar sendo monitorado, de seguir um profissional, uma pessoa que conhece sobre isso, você vai estar utilizando de um modo em que os efeitos colaterais não vão ser maléficos para você. O benefício, o custo-benefício de quando se usa um produto como medicamento, ou você utilizar ele para a sua saúde, tem uma balança que chama-se o custo-benefício. Aquilo vai fazer bem para você ou mais mal do que bem? Vai fazer mais bem do que mal. Então o que acontece? Você vai utilizar ele se ele fizer um grande bem para você, e quanto menos mal fizer, melhor. Então o cannabis, por ser um fitoterápico, tem essa característica, vai desenvolver o seu organismo a produzir as substâncias que estimulam o sistema endocannabinoide para você produzir a homeostase. O THC faz parte disso? Faz. Cada pessoa tem o seu equilíbrio. Uma boa noite, obrigado. Felicidade para vocês aí, e a gente agradece sempre a presença de todos, porque isso foi perguntado para a gente. Agradeço a pergunta e quem fez eu não posso falar agora, porque nesse momento eu não sei. Um abraço. Fechou. Quer gravar um final aí agora? Tipo um final, uma coisa assim, um final melhor? Porque eu fiz um final. Ou de Chavando, mais uma vez, trazendo informações sobre a planta.